Robôs criados para defender estão caçando humanos por diversão em uma ilha. E agora, quem poderá nos defender? Assista até o final e descubra. O filme começa com uma jovem chegando a seu trabalho numa empresa que fabrica robôs. Esse é um futuro onde a tecnologia é muito avançada e elas têm chips implantados no seu corpo que servem para aprimorar todas as suas capacidades e também dar acesso instantâneo a todo o mundo digital. Ela está fiscalizando a construção de um novo modelo de robô e de repente recebe um alerta que ela pode ver através dos implantes em seus olhos. Parece que os novos modelos de robô chamados de SAR foram reprogramados em massa em algum lugar. A jovem, que se chama Mills, pergunta onde foi que isso aconteceu e a pessoa fala que foi na central de treinamento Harbinger. Mills nunca viu algo como isso antes. Ela vai falar isso para seu patrão e conta que mais de 500 mil de unidades do robô SAR foram reprogramadas. Isso nunca aconteceu antes, porém o homem fica surpreso e dá os parabéns para ela. Pouco tempo depois, vemos alguns militares se preparando para uma missão de treinamento. Mills já está lá esperando por eles. O grupo vai participar de uma missão na estação de treinamentos Harbinger. Mills vai com eles para ficar de olho em tudo o que acontece. O capitão da equipe pede para Mills desligar o implante em seus olhos, pois ele não gosta de ser escaneado, mas a mulher diz que não pode desligá-los. Todos entram na aeronave e percebemos que as pessoas não gostam muito da Mills. Eles chamam pessoas que receberam upgrades como Techers e não gostam de ficar perto deles. Logo, o avião decola. No meio do caminho, percebemos que graças a seus olhos modificados, Mills tem acesso a todas as informações a respeito da vida de todos aqueles soldados instantaneamente. Mas isso causa apenas mais hostilidade deles contra ela. Um dos homens até mesmo aponta seu objeto letal contra a mulher, dizendo que também pode vê-la, pois ele possui lentes tecnológicas em seus olhos também, mas não são como as lentes dela, que a permitem desligar seu objeto letal à distância. Além disso, a mulher poderia até mesmo efetuar um disparo enquanto ele estivesse limpando aquele objeto. Quando o grupo se aproxima da ilha de treinamento, Mills percebe que algo está errado. Ela não está conseguindo acessar a rede. Mesmo assim, a mulher não conta nada para os outros. Assim que o transporte toca o solo, todos desembarcam e ele volta para a central. O transporte só voltará daqui a 2 dias para buscá-los. Eles então começam a missão de treinamento. O objetivo deles ali é usar toda a experiência de combate dos humanos para treinar os novos robôs da empresa que a Mills trabalha. Andando pela floresta, Mills rapidamente enxerga diversos drones de reconhecimento pela floresta, porém não consegue identificá-los. O grupo anda um pouco mais e o sargento acompanha a Mills para protegê-la caso algo aconteça. Eles encontram os drones de reconhecimento que também aparecem para os outros do grupo. Mills explica para ele que sua empresa fabrica aqueles drones, porém esses foram modificados. Eles receberam um tipo de atualização quântica e estão se movendo por conta própria. Ninguém está os comandando. O grupo fica feliz de saber que o pessoal da empresa está os observando e depois voltam a andar. Eles então encontram os robôs que são alvo dessa missão. Eles parecem estar se movimentando e são alvo fácil. O grupo então monta toda uma tática e se separam para começar o ataque. Os robôs militares estão andando sem perceber a presença dos homens, e assim que todos estão em seus postos, um deles começa a contagem regressiva e logo em seguida inicia o ataque. Os robôs nem ao menos conseguem saber de onde estão sendo atingidos e com facilidade são destruídos tanto pelos disparos quanto pelos morteiros que os homens lançaram. Esse ataque não teve nem graça para os humanos e vemos que Mills se distraiu com um drone de monitoramento e foi atrás dele. Andando pela floresta sozinha, ela encontrou algo que nunca imaginaria: um robô SAR destruído, preso no meio das árvores. Ele ainda está se movendo e Mills entra em seu sistema e começa a baixar todos os arquivos. Ela vê diversas imagens que esse robô fez, aparentemente atacando pessoas, e logo que termina esse download, parece que a tecnologia em seus olhos para de funcionar por um tempo. Além disso, o robô desapareceu. Mills então se junta até o grupo mais uma vez e eles param para acampar e descansar. Todos do grupo estão zoando aqueles robôs, pois eles pareciam não ter noção nenhuma do que estava acontecendo. Não eram nem um pouco avançados. Mills está sozinha analisando os dados que baixou e aquele homem vem conversar com ela e oferecer café. O homem diz que eles não estão conseguindo se comunicar com a base e ela diz que a rede é apenas local, alguma coisa está bloqueando o sinal e ela não consegue descobrir o que é, porém está tentando. Para
puxar conversa, o homem pergunta com quantos anos ela recebeu seus implantes e ela disse que foi com 11. Ela tinha paralisia em todo o seu corpo e o chip a salvou. Isso foi graças à empresa que ela trabalha hoje em dia. Depois que eles terminam de conversar, o capitão pergunta para aquele homem o que ele conseguiu descobrir com a Mills e ele fala que ela disse que as comunicações estão bloqueadas, mas ela não sabe por quê. O capitão, entretanto, não acredita nisso. Ele diz que a Mills deve saber o que está acontecendo, mas não quer falar. Ele acha que algo de errado não está certo, pois nunca ficou sem comunicações durante uma missão de treinamento. À noite, enquanto dormia, Mills continuava acessando aquelas imagens do download. Um dos homens que estava na floresta de guarda foi surpreendido pela presença de um drone e logo em seguida aquele robô SAR apareceu e partiu para cima dele. O homem começou a efetuar disparos e acordou a todos que foram procurar por ele, mas não conseguiram encontrá-lo. O grupo acha que isso é parte do treinamento e vão para o meio da floresta procurar por ele. Eles passam a noite toda caminhando e assim que amanhece encontram rastros do sangue dele. Um pouco mais à frente está o corpo do homem, já sem vida. Mills então fala que aquele lugar onde eles estão é o mesmo lugar onde os robôs de ontem estavam, que foram atacados pelo grupo. E de repente, os drones de reconhecimento aparecem e um dos soldados é atingido. Existem diversos robôs atirando do mesmo local onde os humanos estavam ontem. Todos estão em choque e não entendem o que está acontecendo. Para tentar sair vivos dessa situação, eles utilizam granadas de fumaça para bloquear a visão dos robôs. O grupo começa a correr e estão sendo caçados implacavelmente pelos robôs que utilizam a mesma tática que eles utilizaram ontem. O capitão consegue se esgueirar e pegar 2 robôs de surpresa. Ele efetua disparos contra eles, mas não consegue destruí-los e, por mais incrível que pareça, os robôs recuam. Ele não entende nada que acabou de acontecer. Um dos homens do grupo acabou se afastando deles durante a confusão e sozinho no meio da mata foi encurralado pelo grande robô SAR. O robô o ergueu com toda a facilidade e depois de escaneá-lo, o segurou como um alvo para que outro robô o acertasse e tirasse sua vida. Enquanto isso, o capitão pergunta para Mills o que ela sabe. A mulher está conectada à mesma rede que aqueles robôs. Ela consegue vê-los, porém não pode desligá-los. Entretanto, ela não sabe por quê. Talvez tenha acontecido algum erro de programação e ela está tentando descobrir. O capitão quer que ela tire o grupo dali, porém ela não pode fazer isso, pois não consegue. O capitão não acha que tudo isso tenha sido um erro, afinal, erros não são tão eficientes quanto o que está acontecendo. Um dos homens então encontra um capacete perto dali. Eles então vão procurar o participante do grupo que tinha aquele capacete. No caminho, o sargento tenta convencer o capitão de que eles precisam da Mills, afinal, só ela consegue enxergar os robôs, mas o capitão diz que os robôs também a enxergam e talvez por isso estejam os encontrando. Mas tem algo que o capitão não consegue entender. Aqueles robôs estavam com tudo preparado para eliminar todos os humanos, mas resolveram deixá-los ir e ele não entende por quê. Eles então encontram diversos corpos de animais pela floresta. Parece que os robôs também os utilizaram como treinamento. Do nada, Mills percebe que os robôs estão os observando. O ataque rapidamente começa e eles têm que correr. O capitão salva Mills de uma explosão no último instante, mas ela acaba escorregando e batendo contra uma árvore, ficando desmaiada. Os outros militares se separaram deles e o capitão não responde ao rádio. Vemos que ele carregou Mills até a entrada do acampamento. Ele então fala com seus homens, dizendo que Mills está desmaiada e pede para que eles não tentem chegar até ali durante a noite. É melhor ficarem acampados na floresta até o amanhecer. Durante a noite, o capitão foi visitado por um drone e correu para se esconder junto da Mills. Aquele robô SAR logo apareceu. Ele se aproximou dos dois e assim que chegou perto da Mills, a mulher que estava desmaiada de repente abriu os olhos e parece que se comunicou com ele. Em seguida, o robô foi embora e ela voltou a dormir. Na manhã seguinte, quando Mills acordou, o capitão contou o que aconteceu e ela disse que eles têm que descobrir o que está acontecendo. Os dois então vão se encontrar com o resto do grupo. Os homens dizem que foram cercados pelos robôs a noite inteira, mas por algum motivo eles não atacaram. Mills fala que todos os sinais dos robôs estão atrás da linha de onde eles estão e eles podem ir tranquilos até o ponto de retirada. O plano deles é esperar pelo transporte. Eles rapidamente se aproximam da porta do local. Mills vai até lá para abri-la, afinal o capitão não tem acesso à rede. Os outros soldados ficaram para trás para proteger o grupo. Quando chegaram à porta, Mills percebeu os drones e o capitão a mandou entrar no sistema para abrir a porta. De repente, os
robôs começaram a lançar fumaça no meio da pista, tudo para obstruir a visão do capitão e dos soldados que ficaram para trás. Eles então começaram a atacar os homens vindo do alto da ladeira. Eles tiveram que correr e Mills finalmente conseguiu abrir a porta. O sargento, entretanto, foi acertado e eles tiveram que cair pro lado da pista para se defender. O sargento, sem conseguir correr muito, ficou para trás para segurar os robôs enquanto os outros iam para a porta. Quando ele foi tentar correr, foi acertado mais uma vez e caiu no chão. O robô SAR já estava bem atrás dele. Diversos robôs se aproximaram e começaram a efetuar muitos disparos, não permitindo que os homens fossem resgatar o sargento. O robô SAR então se abaixou para tirar a vida dele. Mills tentou entrar na rede para desativar os robôs. Ela conseguiu desativar os menores, porém o robô SAR não estava respondendo a seu comando. Ele queria identificá-la, pois não entendia se ela era um dos robôs ou um dos humanos. Enquanto isso, os robôs menores faziam um escudo para proteger o SAR, enquanto ele continuava tirando a vida do sargento. Mills tinha certeza que poderia desativá-lo, mas ela não estava conseguindo, e para poupar o sargento de todo o sofrimento, o capitão efetuou um disparo. Todos então correram até a porta para se proteger do ataque dos robôs. Lá dentro, Mills disse que poderia ter salvado o sargento, pois foi ela quem construiu aqueles robôs. Isso não faz sentido. O capitão pergunta para ela por que todos estão ali, mas a mulher não sabe dizer. Ela só sabe que os militares vêm treinar ali e por algum motivo esse grupo de soldados foi chamado até ali. Ela também veio, pois é a responsável por escrever os códigos e programar os robôs. Ela precisava ver o que estava acontecendo. Nunca aconteceu nada como isso. Os códigos avançaram de maneira impressionante e ela tem que analisá-los para entender como isso aconteceu. O capitão, entretanto, diz que não há nada para entender ali. Aqueles robôs estão tirando a vida de todos e é só isso que importa para eles. Um dos homens reparou que Mills ficou parada no meio da estrada e nenhum dos robôs a atacou. Ela diz que os robôs não atacaram pois estavam tentando decidir se ela era um deles ou um dos humanos. E os homens dizem que eles também estão tentando decidir isso. O capitão pergunta o que são esses robôs e Mills conta que eles são os substitutos para os soldados humanos. Eles são robôs capazes de aprender e melhorar, assim como humanos. Eles os criaram para salvar vidas e assim pessoas como aquele grupo não precisem mais eliminar outras pessoas. Só que isso não está acontecendo e aqueles homens estão perdendo a vida. Vemos que os robôs estão tentando abrir aquela porta e os soldados dão no máximo meia hora para que eles consigam entrar. Eles não vão aguentar o tempo necessário até o transporte chegar enquanto lutam contra aqueles robôs. Por causa disso, decidem avançar mais ainda para dentro das instalações para tentar se esconder. Por trás da próxima porta estava um depósito com diversos robôs SAR, igual aquele lá de fora. O capitão manda Mills não tentar ligá-los e depois pede para ela abrir a próxima porta. Os homens então chegam até a central de comando e veem diversos dos trabalhadores de lá caídos no chão sem vida. Mills tenta se comunicar com a empresa através daquele sistema, mas também não consegue. E de repente ela some. A mulher correu até onde estavam aqueles robôs SAR e trancou a porta. Ela vai ativar um deles para tentar entender o que está acontecendo. Se um deles se conectar com os outros, ela poderá ter todas as informações e só precisa tomar o controle desse que ela está ligando. Assim que ele liga, pede para que Mills se identifique e depois lhe garante acesso ao sistema. Mills tenta cancelar todas as ordens do robô para eliminar pessoas, mas ela não consegue. Ele não a identifica como um dos robôs e diz que vai continuar treinando com os humanos para poder aperfeiçoar o programa. Ele mais uma vez tenta escanear a Mills e não permite que ela tenha acesso ao programa. A mulher pergunta quando o treinamento deles irá acabar, mas o robô diz que não tem um tempo específico. Mills continua tentando acessá-lo, mas o robô ignora suas tentativas e começa a ligar outro robô. Nesse momento, a porta é arrombada pelo SAR que estava do lado de fora. Os homens têm que abrir a porta onde eles estão para salvar a Mills. Logo, os robôs invadem o último local onde os humanos estão se escondendo. Porém, o capitão plantou uma bomba e assim que os robôs entram, os humanos correm e o capitão aciona essa bomba, destruindo 2 deles. Entretanto, um desses robôs tinha um pulso eletromagnético que foi detonado assim que ele foi destruído e o sistema da Mills acabou sendo atingido por ele. Entretanto, ela não sofreu grandes danos. O grupo então continua indo até o local de extração. Enquanto caminhavam, eles viam que os robôs já eliminaram muitas outras pessoas e Mills chegou até um dos robôs que estava destruído no chão e pegou o sistema de pulso eletromagnético dele. O grupo então se reúne e espera os robôs começarem
começarem a se movimentar para começar o ataque. Mills então conta para o capitão que encontrou o pulso eletromagnético de um dos robôs. Ela diz que pode utilizá-lo para desativar o robô SAR que está comandando todos os outros robôs. Entretanto, o dispositivo tem que estar perto dele, pois seu alcance é muito pequeno. A mulher diz que os robôs ainda não eliminaram a todos, pois queriam que eles chegassem naquele local. Ela pode acabar com isso de uma vez por todas. Mas o capitão diz que ela acabaria perdendo a vida fazendo isso, ou, no mínimo, deletando todas as informações em seu corpo. Mas Mills diz que não há outra escolha. Tudo o que está acontecendo é culpa dela, e ela tem que fazer isso. Na manhã seguinte, os robôs chegam. Todos os soldados estão separados, cada um para cumprir uma parte no plano. Diversas bombas estão espalhadas pelo local, e um deles fica com os detonadores. Os robôs logo aparecem e começam a efetuar os disparos. São muitos robôs, e o homem que está lá no alto do prédio é o primeiro que inicia o contra-ataque. O capitão lá embaixo também vira alvo. Por sorte, aquele homem lá no alto do prédio tem uma lente em seus olhos e ele pode disparar sem colocar a cabeça para fora. Porém, um dos robôs dispara mísseis e o força a mudar de local. Mills, que pode enxergar os robôs através das paredes, coordena o outro soldado para que ele detone os explosivos no momento em que os robôs passam pelo lugar. E isso funciona. Eles destroem vários dessa maneira. O outro soldado arranja outro local para ficar e continuou efetuando disparos. O capitão também está lá embaixo no combate. Ele atrai um dos robôs e o outro homem o acerta à distância. Mais um aparece, só que o outro homem detona a bomba a tempo e consegue destruí-lo. Ele, entretanto, foi descoberto pelos drones e teve que mudar de localização. O robô SAR apareceu bem na frente dele e ele teve que recuar. Mesmo assim, o robô SAR conseguiu pegá-lo, mas os outros homens o salvaram efetuando disparos. Infelizmente, o homem do segundo andar foi atingido. Aquele que quase foi pego pelo SAR deixou o detonador cair e nem percebeu, apenas quando entrou no prédio. E aí, o capitão vai ter que voltar para buscar. Ele, entretanto, não consegue alcançar o detonador por causa dos disparos, que de repente param. A Mills se aproximou e os robôs pararam de atacar. Ela pegou o detonador e mandou o capitão ficar atrás dela. Ela não sabe por quanto tempo isso irá funcionar. Os robôs ainda não decidiram o que ela é, mas eles estão se aproximando do local onde está o pulso eletromagnético. Infelizmente, o robô SAR decidiu parar de proteger a Mills e mandou um dos robôs atacá-la. Ela foi acertada e o robô SAR partiu para cima deles. A mulher então detonou o pulso eletromagnético, que desativou o robô, porém seu chip também foi desativado. Eles acharam que venceram, mas o robô SAR se levantou depois disso. O capitão correu com a Mills para dentro do prédio. Ele a mandou sair dali enquanto ele tentava atacar o robô SAR, mas a mulher só podia se arrastar, afinal seu chip está desligado. O robô então pegou o capitão e o arremessou para longe. Mills chegou até o corpo do outro homem, mas ele já estava sem vida. O robô SAR poderia ter destruído o capitão, mas preferiu ir até a Mills. Ele precisa identificá-la por completo para terminar o programa de treinamento. Ela ainda não foi identificada e ele começa a escaneá-la. O robô então pergunta o que ela é e Mills diz que é humana. Ela então aciona a armadilha que montou para ele. Ela remotamente efetua um disparo com o objeto letal daquele homem, que acerta bem na cabeça do robô. Ele finalmente cai destruído no chão, mas se levanta logo em seguida para tirar a vida dela e depois volta a desativar. Mills conseguiu desativar o programa dele no último instante também e depois desmaiou. O capitão e o outro homem conseguiram levá-la até o avião de resgate, mas assim que a mulher abre os olhos, parece que o programa do robô SAR tomou conta do corpo dela. Obrigado por assistir, até o próximo!